Olá, queridos amigos, mais uma aula, mais um encontro. Que bom que vocês chegaram. Se tem alguém esperando para começar, cutuca, porque nós já estamos aqui. O encontro de hoje é maravilhoso. Lembra que eu falei para vocês, vamos esperar, próximo programa vai ser o capítulo 20. Estaremos hoje entrando no capítulo 20, saindo um pouco dessa temática de que triste que é Saul, né? Que coisa feia você ter recebido uma missão tão nobre e se deixar perder pela inveja, pela sucessão dos fatos que te arrastaram para a queda e não para o louvor a Deus. Então, que isso tudo nos ajuda, inclusive, a refletir sobre as nossas vidas e as missões que a gente recebe. E, para falar de missão, quero agradecer os nossos dois missionários que estão aqui para nos ajudar. Maíla, muito obrigada, professora Maíla, sempre muito querida, sempre prestativa, né, Maíla? Eu fico feliz de estar aqui com vocês, com o pessoal de casa que nos acompanha. Muito Sempre obrigada. podendo nos ensinar e a gente sempre com isso vai enriquecendo, né? E aprendo também muito. Nós mais ainda, né? Muito, Padre Carlos, muito. muito obrigada, Padre Carlos Henrique Botura, por sua doação também, por todo esse empenho que o senhor tem de estar sempre aqui nos ensinando, nos conduzindo. Ótimo, se todo mundo pudesse ter essa oportunidade, por isso chame mais gente. Isso. Né, de estar aqui. Gente, como é bom essas reflexões, porque ele traz para a vida, não é só uma questão de conhecimento da história, é uma questão de você adaptar uma história que foi rica lá atrás, que pode te conduzir hoje também a uma riqueza maior. Você pode fazer avaliações da sua vida, momentos que você viveu. Será que eu não fui como Saul em determinados momentos? Será que eu não preciso reavaliar? Será que eu não preciso me tornar um Davi diante de certas situações? E assim a gente vai aprimorando a nossa vida. É para isso que nós estamos aqui. Então entramos no capítulo 20, como eu disse. Vamos lá, eu vou pedir um pequeno retrocesso. Maíla, você faria para nós um retrocesso? Então, no capítulo 18, nós vimos aí o começo dessa amizade entre Jonatas, filho de Saul, e Davi. E todo o capítulo 18 vai nos mostrar essa crescente amizade entre Jonatas e Davi, em contraposição à raiva, à inveja que Saul começa a ter ao ver que Davi está se despontando no meio do povo, nas guerras, nessa defesa do povo de Israel. Então tudo isso vai despertando em Saul, que é o rei, vendo em Davi esse adversário. E isso vai tomando uma proporção a ponto de Saul, inclusive, tramar aí a morte de Davi, que não acontece, mas tudo se encaminha para essa questão. Depois, no capítulo 19, já aparece o casamento que é feito entre uma das filhas de Saul e Davi, que primeiro é visto como uma estratagema de Saul, no sentido de que ele queria a morte mesmo de Davi, mas colocando aí a filha casada com ele, não iria parecer que foi uma trama que Saul havia feito. Micol então se casa com Davi e vai ser também uma das que vai proteger o próprio marido diante das traições do pai, essas investidas homicidas que Saul tem em relação ao genro. E termina o capítulo 19, que foi do último programa, com o relato de Samuel. Samuel é o terceiro intercessor que os textos nos trazem em relação a Davi. O primeiro foi o próprio Jonatas, Micol e Samuel, que aparece aí como um profeta. Saul entra nessa comunidade desses profetas, vai ter aí esse espírito de transe que acaba aparecendo no final do capítulo 19, tudo para nos darem caminho para esse capítulo 20 que hoje nós vamos ver. Muito bem, então, iniciando o capítulo 20. Então Davi fugiu das celas de Ramá e veio ter com Jonatas, dizendo: Que fiz eu? Qual a minha falta? Que crime cometi contra teu pai para que procure tirar minha vida? Ele lhe respondeu: Longe de ti tal pensamento. Tu não morrerás.
Meu pai não empreende coisa alguma, importante ou não, sem confiá-la a mim. Por que ocultaria tal plano de mim? Impossível. Davi fez este juramento. Teu pai sabe perfeitamente que me favoreces e, portanto, diz consigo, não saiba, Jonatas, nada a respeito disso, para que não sofra. Mas, pela vida de Yahvé e pela tua própria vida, existe só um passo entre mim e a morte. Jonatas disse a Davi, que queres que eu faça por ti? Davi respondeu a Jonatas, amanhã é lua nova e deverei estar com o rei para comer. Deixa-me ir, porém, para esconder-me no campo até a tarde. Se o teu pai notar a minha ausência, dirás, Davi me pediu com insistência para ir a Belém, sua cidade, porque ali se celebra o sacrifício anual para todo o clã. Se ele disser, está bem, o teu servo está salvo. Porém, se encolerizar, saiba que está inteiramente decidido a fazer o pior. Com fidelidade para com o teu servo, pois tu levastes teu servo a concluir contigo um pacto em nome de Yahvé. Mas, se cometi crime, mata-me tu mesmo. Por que me levarias a teu pai? Jonatas replicou, afasta de ti tal ideia. Se eu soubesse com certeza que meu pai está decidido a fazer cair sobre ti uma desgraça, não te contaria? Davi disse a Jonatas, e quem me avisará se o teu pai te responder duramente? Aqui é um conflito grande. Que dificuldade, gente. Ainda bem que Davi encontrou em Jonatas uma rocha, um apoio, um grande, como Maíla coloca, um intercessor, né? Porque vai ser aquele que vai orientar e vai sedimentar em Davi que ele está no caminho certo, que o errado não é ele, e sim o pai por algum tipo de doença, né? Eu deixo com vocês aí como é que a gente pode entender esse desequilíbrio que cada vez mais destrói o outro. Não só destruiu a Saul, como está atingindo diretamente a Jonatas e a Davi. O texto traz que para Davi a ameaça que Saul tem em relação a ele, a vida dele, é algo que vai se tornando crescente. E para Jonatas parece assim algo impossível de acreditar que o pai estivesse tramando tudo isso. Desconcertante. E ele de alguma maneira vai procurando mostrar, não, se ele atentar alguma coisa contra você, ele vai me falar, quase que não acreditando que o pai teria coragem de fazer tudo isso. Porém, o triste é que tem. Aqui nós recordamos, no programa passado, início do capítulo 19, aquela troca de roupas, né? O Jonathan entregando toda a sua vestimenta de príncipe para Davi. Havíamos comentado que parece que é um tipo de juramento de selar um pacto de vida entre os dois, né? E aqui então, como é esse capítulo, como também dissemos no programa anterior, vai recordar várias vezes, pelo menos 4 vezes ou 5 vezes, esse pacto que fizeram antes, né? Então, a primeira vez foi nesse trecho que nós lemos aqui, o versículo 8, 28, né? Se leal com este servidor, pois um pacto sagrado nos une, né? Está recordando, então, o início do capítulo 19, muito provavelmente, porque é o único lugar onde parece que houve, ou pelo menos que foi narrado esse pacto, que vai acontecer ainda nesses outros versículos desse nosso capítulo 20. No 14, no 17, não tenho certeza se é uma citação ou não, versículo 17, versículo 23 e versículo 42. Então, recorda várias vezes. Se for 5 vezes, talvez a gente possa dizer, né? Assim como a Torá, né? 5 livros da aliança com Deus, talvez aqui esteja repetindo 5 vezes esse pacto, essa aliança entre os dois. Interessante. Pode ser. E eu queria citar esse pacto de amizade, de lealdade entre Jonatas e Davi vai se perpetuar como algo que nos mostra como algo que é feito nessa amizade, nesse amor, nessa fidelidade entre esses dois amigos, porque quando Davi se torna rei já, e quase que a descendência de Saul
vai toda ser eliminada, inclusive Jonatas vai acabar morrendo, tudo. Lá em 2 Samuel 9, vai sobrar, Davi pergunta se não sobrou alguém da família de Saul e de Jonatas. E havia um filho de Jonatas que era deficiente. Tinha um problema nos 2 pés. E Davi diz, manda buscá-lo. E cuida dele. Cuida desse filho. Mostrando assim que essa aliança de amizade, de cuidado, que tantas vezes Jonatas demonstrou em relação a Davi, ele vai fazê-lo uma retribuição cuidando do filho de Jonatas. Está lá no 2º livro de Samuel, mais à frente. 2 Samuel 9. Vai aparecer essa exigência nos próximos versículos. Um sentimento de gratidão que a gente está sendo tão fidelidade, gratidão, reconhecimento. Cumprir a palavra. Cumprir a palavra. E isso que você começou hoje o programa dizendo. Por que é importante ler os textos bíblicos? É para trazer isso para a nossa vida, porque a gente ouvindo isso aqui, a gente aprende que é possível que nem todos sejam leais conosco. Sim. E tomemos cuidado para não sermos assim com os outros, que a inveja não nos consuma. Porém, aqueles que se mantêm unidos, esse vínculo de amizade perpetua. Não só em relação a nós com os outros, mas podendo até fazer o bem àqueles que também nos fizeram o bem. Então é trazer isso para a nossa vida e aplicar. Isso é estudar a Bíblia. É pôr isso na nossa vida. Aprimorar sentimentos. Aprimorar e aplicar, testemunhar. Senão fica uma historinha, nossa, vi essa história, Saul, Jonathan, Davi. Tem nada a ver comigo? Tem, sim. E quando a gente vai ter na vida situações em que a gente vai precisar ser fiel ao outro, leal, cumprir a palavra. Falei, vou cumprir. Como foi bonito ver aqui, faça bonito na sua vida também, né? Exato. Seguindo então, versículo 11. Então Jonatas disse a Davi, vem, saiamos para o campo. E saíram ambos ao campo. Jonatas disse a Davi, por Yahvé, Deus de Israel, sondarei meu pai depois de amanhã. Se tudo for favorável a Davi, e se por consequência eu não te mandar nenhum aviso, nem te informar, que Yahvé faça a Jonatas o mesmo mal e ainda lhe faça outro. Se parecer bem a meu pai trazer sobre ti a desgraça, eu te farei saber e te deixarei partir. Irás são e salvo, e que Yahvé esteja contigo como esteve com meu pai. Não é, se eu ainda estiver vivo, não é mesmo? Tu agirás para comigo com a fidelidade que Yahvé exige, não é mesmo? Se eu morrer, não retire jamais a sua fidelidade para com minha casa, mesmo quando Yahvé tiver suprimido um por um da face do solo os inimigos de Davi. Jonatas concluiu um pacto com a casa de Davi. Yahvé pedirá contas disso a Davi. Jonatas fez Davi prestar juramento pela amizade que tinha por ele, pois ele o amava com toda a sua alma. Disse-lhe Jonatas, amanhã há lua nova e a tua ausência será notada, porque a tua cadeira estará vazia. No 3º dia descerás depressa e irás ao lugar onde te escondestes no dia do negócio, e te assentarás junto à pedra da partida. Quanto a mim, atirarei 3 flechas desse lado, como quem se exercita ao alvo. Mandarei o servo dizendo, vai, procura a flecha. Se eu disser ao servo, a flecha está para cá de ti, apanha. Então poderás vir, porque tudo está bem contigo pela vida de Yahvé. Porém, se eu disser ao servo, a flecha está para lá de ti, parte, porque é Yahvé que te manda. Quanto ao assunto de que tratamos, eu e tu, Yahvé testemunha, para sempre entre nós dois. Ai, Senhor, eu preciso ter tanta imaginação nesse caso, coitado de Jonas, rebolando para saber como ele está dividido entre o pai a quem deve e o amigo a quem ele admira, né?
Que situação difícil, né, Ele padre? tem maior fidelidade a A Davi, mas a intenção de Jonatas, evidentemente, não é de trair o pai, mas evitar que o pai faça o maiores mal, desgraças exatamente, ainda. exatamente. Então a gente percebe assim, vai tentar de tudo quanto é maneira proteger a Davi, mas nunca Trair o pai, não é uma né? traição ao pai, mas é uma tentativa também de que o pai reconsidere e possa, né, evitar essa desgraça de matar o Davi, né? Na verdade, Jonas está defendendo o pai dele mesmo, Aham, Exato. exatamente, né? da sua loucura. Então aqui a gente vê mais uma vez, né, no versículo 14, outra vez fala de um pacto sagrado entre os dois, né? E Repete, pois ele o repete, amava com toda a sua e alma. no Isso no 17, como nós dissemos, Jonatas fez também Davi jurar pela amizade que tinha, o amava Sim, com toda a alma. isso. Mais uma vez, né, repete essa expressão, amava a Davi de toda a alma, como a si mesmo e assim por diante. Então a gente vai ter essa união muito, muito profunda entre os dois, né? E aqui que a Maíla falou um pouco antes, né? O que coloca aqui no versículo 16, que o nome de Jonatas na casa de Davi não seja esquecido, não se apague. Então aquilo, né, que vai depois Davi acolher um dos filhos que sobra, né, de Jonatas, para que exatamente se perpetue esse nome de Jonatas, que buscou de todas as maneiras então que ele não fosse prejudicado. Tudo isso, né, vai nos colocando essa fidelidade, essa continuidade, né, que dissemos aqui, que é bastante profunda e bonita, não é? Me fez lembrar um pouco aquele trecho do Evangelho em que Jesus pede para que nós amemos o nosso inimigo. Uhum. E aí, muitas vezes, não compreendemos como amar o inimigo. Ele é inimigo, ele é adversário nosso. Esse amar significa não querer o mal dele. Uhum. Isso é amar. Não precisa a convivência, mas precisa amar no sentido de não querer o mal. Jonatas é esse que vai defender o amigo e em relação ao pai, de alguma maneira, ir mostrando, não queira o mal de Davi. Uhum. Ele não precisa que aos olhos de Saul, Davi seja uma pupila, que ele ame, que ele queira Davi ali no lugar dele, mas que Saul não queira o mal. Ou não faça o mal. Ou não faça o mal. Pode até querer, mas que ele não concretize o mal que ele quer. Que ele não se deixe levar por essa conduta de levar Davi aí à morte. É claro aqui essa citação do amar o inimigo nesse sentido. Amizades como essa está sendo rara hoje em dia, a gente não está encontrando mais, né? Pois é. A esse ponto, né? É difícil achar, talvez tenha, né, padre? Eu Com acho certeza. que temos. Mas não Talvez é assim. não seja uma questão de vida e morte na maioria das vezes. Mas sim, só que são sempre poucos e raros, né? Quantos amigos você pode dizer que tem de verdade? Amigo de tomar cerveja, etc., tem um monte, bastante, né? Isso é outra coisa. Coleguismo, digamos assim. Mas a ajudar o outro a amizade, crescer, né? isso, amizade que você realmente se sente ligado, se sente fiel, né? Que você tem confiança de colocar a sua vida nas mãos dele. Quantos você tem? Inclusive, a gente recomenda que não tenha muitos mesmo, né? Não pode ter muitos. Meu pai dizia assim, né? os seus verdadeiros amigos você conta nos dedos e sobram dedos. E ainda sobra. Esse ditado, e sobra mesmo. Então, de certa maneira, vamos dizer assim, eu diria até mesmo que é o normal, né? Porque com quantas pessoas você consegue formar uma amizade dessa maneira? Aliás, e a gente, hoje em dia, o mundo, a gente vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Vocês talvez nem tanto, mas a gente como padre muda de paróquia de quando em quando. Então você, né, muitas vezes você não tem nem direito ou oportunidade de fazer uma amizade que, vamos dizer assim, entre aspas, vai durar a vida inteira, porque a gente vai para cá e para lá, né? E a mobilidade social, diremos hoje, a mobilidade humana, que é maior hoje do que antigamente, então fica ainda mais complicado do que já é. Por isso que diz, quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. Guarda esse tesouro, porque não serão muitos tesouros que teremos. Mas assim, essa amizade de Jonatas e Davi mostra que é possível. Sim.
A gente vê isso muito nos santos, amigos que foram, santos que tiveram aí seus amigos de sempre, né? Clara e Francisco, Interessante. São João da Cruz e Santa Teresa. Ou seja, é possível. Sim. Não são muitos, mas é possível. Sim, mas a gente vê assim, no meio de pessoas que alimentam os bons sentimentos e que têm boa índole, isso surge com mais naturalidade. Agora, se você olhar ao lado de pessoas que não mitigam esse tipo de sentimento, que são pessoas que convivem na adversidade, convivem na disputa, no puxar o tapete um do outro, realmente ali impossível nascer fidelidade entre eles. Eu não diria impossível. propício. Tem um ditado que Dom Vitório falava, que eu acho muito interessante, eu sempre recordo. Dom Vitório falava assim: por mais que Deus seja bom, ele tem inimigos. E por mais que o diabo seja ruim, ele tem amigos. Interessante, bom. E é verdade. É verdade. Então, não digo, é muito mais difícil acontecer, mas eu não digo que seja impossível. Porque tem gente que se une no mal também de uma maneira impressionante. Para fazer o mal, eles são amigos. Pois é, né? Se bem que se diz que entre os maus não é uma amizade de verdade, é uma cumplicidade. Exatamente. Só mais um pouquinho só, o versículo 16 novamente, né, que o nome de Jonatas na casa de Davi não se apaga. Veja bem que é de novo uma espécie de profecia, né? Jonatas aqui, esse versículo diz o quê? A casa de Davi, ou seja, vai ser constituída a monarquia na casa de Davi, né? Então ele parece que já sabe que Davi será o rei de fato. Quase que Jonatas entra aqui sempre com essas palavras proféticas. Exatamente, interessante, né? É alguém que vê o que está acontecendo com clareza, né? Ó, nós vamos partir para o versículo 24, mas antes vamos tomar um fôlego, vamos anotar o que a gente já entendeu e já voltamos para continuar. Ok, queridos, voltamos. Estamos estudando o primeiro livro de Samuel, já no capítulo 20, entrando agora no versículo 24, já finalizando o capítulo 20. Vamos ver, essa história de Davi é muito intrigante, é algo que a gente, parece um livro de romance, que a gente, enquanto a gente não vê o final, a gente não para, mas vamos então. Davi, pois, se escondeu no campo. Chegou a lua nova e o rei se assentou à mesa para comer. O rei tomou o seu lugar de costume, encostado à parede. Jonatas se pôs à sua frente. Abner assentou-se ao lado de Saul e o lugar de Davi ficou vazio. Entretanto, Saul nada disse nesse dia. Ele pensou: é acidental. Ele não está puro. Certamente não está puro. No outro dia, o segundo da lua nova, o lugar de Davi continuou vazio. E Saul disse a seu filho Jonatas: por que o filho de Jessé não veio para comer nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu: Davi me pediu com insistência permissão para ir a Belém. Ele me disse: deixa-me ir, peço-te, porque nós temos um sacrifício de nosso clã na cidade e meu irmão deu-me a ordem. Assim, se gozo do teu favor, deixa-me ir, para que eu vá ver os meus irmãos. Por isso ele não compareceu à mesa do rei. Então Saul se inflamou de cólera contra Jonatas e lhe disse: filho de uma transviada, não sei eu, por acaso, que tomas partido do filho de Jessé para tua vergonha e para a vergonha da nudez da tua mãe? Enquanto o filho de Jessé estiver vivo na terra, tu não consolidarás tua realeza. Trata de encontrá-lo e traze-o a mim, porque é passível de pena de morte. Jonatas respondeu ao seu pai e lhe disse: por que deverá ele morrer? Que te fez ele? Então Saul brandiu a lança contra ele para o atingir, e Jonatas compreendeu que a morte de Davi era questão fechada para seu pai. Jonatas se levantou da mesa, fervendo de cólera, e não comeu nada nesse segundo dia da lua nova por causa de Davi, porque seu pai o tinha insultado. Na manhã seguinte, Jonatas saiu para o campo para o encontro com Davi e ia acompanhado de seu jovem servo. Ele disse ao seu servo:
corre e procura as flechas que eu vou atirar. O servo correu e Jonatas atirou a flecha de maneira a ultrapassá-lo. Quando o servo chegou perto da flecha que ele tinha atirado, Jonatas lhe gritou: Não está a flecha para lá de ti? Jonatas gritou ainda outra vez: Rápido, despacha-te, não te demores. O servo de Jonatas apanhou a flecha e voltou ao seu senhor. O servo não sabia nada, só Jonatas e Davi sabiam do que se tratava. Então Jonatas entregou as suas armas ao servo que o acompanhara e disse-lhe: Volta e leva-as à cidade. Retornando o servo, Davi saiu de trás do outeiro, pôs-se com o rosto em terra e se prostrou 3 vezes, e a seguir os dois se abraçaram e juntos choraram abundantemente. Jonatas disse a Davi: Vai em paz. Quanto ao juramento que fizemos, ambos em nome de Yahvé, que Yahvé seja testemunha entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua, para sempre. Então Davi se levantou e partiu, e Jonatas voltou à cidade. Como é triste aplacar um vício, um ódio, uma ira no coração de uma pessoa, né? Você tem que fazer, tem momentos em que você consegue atenuar, que nem ele fez no passado. Faz um ver, julga. Tá vendo como ele é uma pessoa boa? Não merece a tua ira. Mas aquilo foi dominando, foi comendo Saul por dentro, a ponto de agora não tem mais saída para o Davi. E o próprio Saul atentar contra o próprio filho. Sim. Porque, bom, se você não, na cabeça e na visão de Saul, se Jonatas estava defendendo Davi, estava contra ele. Então, ele atenta contra a vida do próprio filho. Exatamente. Aqui. Então, passa essa raiva, esse ódio, essa inveja que Saul tem de Davi, passa a ser algo incontrolável. E vai chegar, assim, aos limites. Só não se concretiza porque o propósito de Deus é outro. Mas, na visão de Saul, todos aqueles que entrarem nesse caminho para defender Davi serão também agora eliminados. Até o fim. Mais uma vez aqui o versículo 31, né, coloca o que seria a causa, a justificativa, digamos. Enquanto o filho de Jessé estiver vivo sobre a terra, nem tu, nem teu reino estarão seguros. Né? Então aí está em jogo novamente a questão do reino que ele está querendo defender ou preservar para o próprio filho. Né? Então aí entra essa, mais uma vez, o que seria o motivo principal dessa raiva toda, né? Dessa vontade de matar a Davi. É bem interessante colocar aqui algumas coisas, né? O que foi combinado antes, que nós vimos, é lua nova, vai ter o banquete, né? E depois ainda, quando Davi não aparece nesse dia, pensa, deve estar impuro. Então a gente vai recordar a questão de pureza e impureza, né? Livro de Levítico principalmente, e aqui ele pensa isso, se ele não veio hoje para o banquete é porque está impuro, ou seja, se a pessoa estava impura, para não transmitir a impureza ritual, né? Ela então não ia se encontrar com os outros, porque se tocasse alguém na sua impureza, seria considerado que transmitia. Então aqui é o primeiro momento, é isso que pensa, ele não estava preparado, né, para isso hoje, mas no outro dia não aparece de novo, porque geralmente a impureza que se fala aqui, legal, ritual, ela durava até o final do dia, à tarde, né, final da tarde, quando a pessoa se banhava e tal, e no outro dia já estava puro, então, mas não apareceu no dia seguinte também, então alguma coisa está acontecendo, né, e vai saber então que não... o que tinha sido combinado exatamente para saber qual seria a reação dele, né? Jonatas, Davi pediu, né, que se confirmasse qual era a disposição de Saul em relação dele e assim aconteceu, né? Ficou dessa maneira outra vez raivoso, quase mata o próprio filho e fala abertamente, né? Enquanto ele viver, a gente não vai ter o reino consolidado. Então aí está mais do que claro, então, as intenções de Saul. Prossigamos.
Aqui, Capítulo... outra vez, só para dizer, desculpa, né? Versículo 42, fechando esse capítulo, né? Sim. Conforme juramos um ao outro em nome do Senhor, né? Aí Que o faz. Senhor seja sempre nosso juiz e de nossos filhos. Isso. Vai aparecer o filho de Jonas, como já foi colocado, né? Também é muito intrigante, eu diria, dentro da redação, porque primeiro eles combinam esse estratagema, né? Vou jogar flecha, se vai mais para cá ou mais para lá, você vai saber qual é a mensagem. Se pode voltar ou se vai embora de vez, como acontece aqui, né? Mas logo em seguida, manda o servo embora e os dois se abraçam. Quer dizer, fica uma coisa estranha, porque de um lado combinaram alguma maneira de transmitir a mensagem sem que ninguém desconfiasse, mas acabam se encontrando, né? Não haveria necessidade daquele estratagema, né? E outra coisa que me intriga aqui, também no versículo 41 ainda, depois então que Jonatas comprova a sua fidelidade, transmitindo então a mensagem, né? Caiu diante dele por terra, prostrando-se três vezes. É um ato de adoração esse gesto. Eu acho estranho também que apareça aqui dessa maneira, né? Prostrar-se, cair por terra, seria um ato de adoração a Deus e não a uma pessoa. Não né? poderia ser também o reconhecimento à majestade que ele já via em Davi? Aí eu já não A sei dizer ao se rei Davi. eu não sei se fazia esse gesto diante de Também reis, não. pelo menos os reis de Israel, então eu não sei falar para você. Mas prossigamos, estamos no capítulo 21. Desculpa. Ô, padre, tá tudo bem. Não, é que vem as ideias. Esse momento, então, os dois se abraçam, choram, Davi sai e nunca mais vão se encontrar de fato. Ah, não vão mais se achar? Não vão mais se achar na história. Olha. Aqui marca isso, né? Os dois desse juramento, toda essa fidelidade, se separam aí, não vão mais se encontrar. E ainda marca o quê? O momento em que Davi, lá no capítulo 17, ele é admitido à corte, né? Escudeiro, músico, etc., junto de Saul. E aqui agora eles têm que sair da corte e não volta mais para a corte também. Entendi. Só vai voltar depois da morte de Saul, onde ele vai se tornar o rei, né? Aqui é onde ele troca as armas, efetivamente. Ele larga a cítara, porque realmente não tem mais como. E vai agora enfrentar Saul, não é enfrentar, aceitar que Saul quer sua destruição mesmo. Lamentável para um filho que vê o pai numa situação em que o filho já se mostra impotente. Não tenho mais o que fazer a respeito do meu pai. Então, né, vamos seguir orientando como ele fez a Davi. Ok? Podemos então? Podemos. 21? Ok. A partir do versículo 2, vai dizer: Davi chegou a Nobe e foi ao sacerdote Aquimeleque, que veio tremendo ao encontro de Davi e lhe perguntou: por que vieste sozinho e não há ninguém contigo? Davi respondeu ao sacerdote Aquimeleque: o rei me deu uma ordem e disse que ninguém saiba nada da missão a qual te envio e que te ordenei. Quanto aos jovens, encontrei com eles em certo lugar. Agora, se tens 5 pães à mão, dá-nos ou o que achares. O sacerdote respondeu a Davi: não tenho à mão pão comum, mas só pão consagrado, com a condição de que os teus jovens não tenham tido contato com mulheres. Davi respondeu ao sacerdote: certamente as mulheres nos foram proibidas, como sempre que parto em campanha, e as coisas dos homens conservam-se em estado de santidade. Trata-se de uma viagem profana, mas, de fato, hoje ele se mantém em estado de santidade quanto à coisa. Então o sacerdote lhe deu o que havia sido consagrado, porque não havia outro pão, salvo os pães de oblação, os que se retiram de diante de Yahvé para serem substituídos por pão quente quando aqueles são retirados. Ora, naquele mesmo dia... Não, vamos parar aí. Acho que senão vai ficar muito comprido. Tem muita coisinha aqui, né? Muita coisinha para a gente avaliar. Na verdade, Davi já estava empreendendo um outro caminho, uma outra proposta, uma outra missão, mas ele não pode abrir para ninguém o que está se passando, né? Então ele chega com alguns companheiros e precisa se alimentar. É interessante essa questão do pão, porque na verdade aqui parece uma confirmação. Davi merece o pão consagrado, né? Por tudo que ele viu naquele homem, quis ajudar e aqui ele se humilha, ele se submete ao destino que está traçado para todos,
se retira humildemente da frente daquele homem, né, que perdeu completamente a lucidez, e vai deixar que as coisas sigam o seu caminho. E se a gente lembrar, aqui está falando da questão dos pães que eram oferecidos a Javé, e lá no altar, né, do oferecimento. Isso aparece lá no livro de Levítico. Capítulo 24. 24, isso. Fala dos pães sagrados. Capítulo 24, versículo de 1 até o 9. E isso será uma aliança eterna e perpétua para o povo de Israel. A cada sábado, estes pães serão colocados permanentemente diante de Javé. Os filhos de Israel fornecerão os pães como aliança perpétua. Então, aqui, Davi, nessa campanha militar, chega nesse lugar, tem que comer. Vai até o sacerdote, quais os alimentos que tem ali? Esses pães sagrados. E aí o sacerdote pergunta se eles estão puros. Para tocar aquilo que é puro, tem que estar puro também. Sim. Estando ele e seu exército puro, eles podem então se alimentar. Jesus usa esse exemplo de Davi com o seu exército para quando os fariseus, os doutores da lei, tentam contradizer Jesus, dizendo: como que você e seus discípulos comem com mãos impuras, colhem as espigas no dia de sábado. Exatamente. Isso. Eles passando por uma plantação, estão com fome, colhem as espigas, comem. Que não poderia fazer no dia de sábado, fazer o trabalho, né? Estão colhendo espigas, por menor que fosse. Jesus pega outro maior, um exemplo maior, que fala assim, vai lá em Davi e fala assim: e o rei Davi, que comeu os pães lá do altar que eram oferecidos consagrados a Javé. Somente os sacerdotes poderiam comer, né? Imagina, então Jesus põe aqui para eles exatamente, relativizar. Isso. O que é comer as espigas de milho estando com fome só porque é dia de sábado? Mais importante é a limpeza no coração, na intenção, né? O Filho do Homem é Senhor do sábado. Isso. Então, Jesus ele está colocando que depois na doutrina, inclusive na Bíblia mesmo, né? Coloca o quê? O povo cristão é um povo sacerdotal. Então, está permitido ao povo cristão, como ele recorda naquela passagem, violar também o sábado, né? O Filho do Homem é Senhor do sábado e o povo é um povo sacerdotal. Vai ser a conclusão dessa passagem lá no Novo Testamento usado por Jesus. Aqui, o que eu vejo também ainda interessante, veja bem, né? Que ele está em fuga, né? Já vimos isso. Chega a esse lugar, pede pães, só tem esses pães e vai falar. A primeira pergunta que faz o sacerdote para ele é o quê? Por que vem sozinho sem ninguém contigo? Davi aqui está sozinho ainda. Essa questão, os jovens foram lá não sei onde, é mentira dele. Depois sim ele vai ter seguidores. Nesse ele já se tornou período, impuro aqui pela mentira. Né? De certo modo, ele tá inventando. Usando algo em favor próprio por causa da fuga. Ele está em fuga, cadê? Então o sacerdote supõe que ele está numa missão militar enviado por Saul. E não é isso que está acontecendo. Ele está em fuga e Davi dá um jeitinho de se safar nessa daí, né? Mas pega esses pães então. E outra vez aparece a questão da pureza, né? Então, esses pães são consagrados, mas posso dar para você contanto que estejam puros. Então, mais uma vez, é necessário pelo menos a pureza ritual para consumir desses pães. Então, tudo aí são estratagemas, né? Veja que essa passagem, então, a partir do momento em que Davi não pode mais estar na presença de Saul, não vai mais estar na corte, ele é um proscrito, né? Perseguido. Ele está fugindo e é considerado da parte do rei como um traidor e vai então fazer o quê? Ele tem que salvar sua própria vida. Então, a partir daqui desse momento, o capítulo 21, vai entrar um período bastante intrigante também, e
provavelmente bastante histórico, em que, de certa maneira, Davi até tem que se empregar como um cangaceiro, como como é que a gente fala hoje em dia? Não é cangaceiro também? Forasteiro? Um guerrilheiro, né? Ele Aham. vai acabar se empregando, se colocando ao serviço de outros como Ah. guerrilheiro para poder, então, continuar seu Sobreviver. caminho, sua vida. Até que, então, possa retomar. Então, aqui tem uma coisa, eu não sei se tem a ver, mas eu achei interessante esse no final aí de dizer que foram substituídos por pães quentes. Me leva a entender que toda vez que tinha um rito de oblação, de oferenda a Deus, os pães colocados ali no altar eram pães frescos, acabaram de ser assados. Sim, É por Então, isso que fala lá. constantemente eles estavam renovando aqueles A pães. cada- Normalmente é aquele texto que fala lá, que nós lemos o Levítico 24, todo sábado eram Eram trocados. substituídos. Mas então ficava uma semana o Ficava pão? uma semana. Porque quando diz quente é porque está sendo substituído. São frescos, Sim. são quentinhos, frescos, nós vamos ficar até a próxima semana. Então uma semana já dá tempo do pão ficar velho, né? É. Entendeu? Mas sabe por que me veio a ideia hoje da Eucaristia? Porque toda vez que tem uma celebração eucarística, se consagram Sim. hóstias. As hóstias são consagradas. Supõe-se que as hóstias, vamos dizer, antigas, né, já deveriam ter sido consumidas. Sim. Uma vez que elas não foram consumidas, elas são trazidas ao altar. E eu vejo que tem um capricho de dividir o pão recém-consagrado nas âmbulas que têm as hóstias que estavam ainda retidas no sacrário, para que sejam consumidas primeiro. Então está sempre aquela preocupação de não esquecer nada para trás, né? Isso. E trazer sempre uma renovação. Porque o sacrário não deveria ser esse Guardador depósito esse de hóstias, né, mas do acontece de você não calcular o público e sempre sobram. É isso e também o quê? Por que tem a chamada reserva eucarística? Para levar aos doentes, aqueles que não podem participar diretamente. As urgências. Mas aí que tá, a gente precisa ter um cuidado, ministros da Eucaristia principalmente, ou que costumam preparar, né, as coisas para a missa, não deve ficar uma quantidade muito grande. Muito grande. É somente para aquela semana poder levar aqueles enfermos que necessitam. Exatamente. E muitas vezes, por esse medo, às vezes, né? Pode ser, a gente nunca sabe direito quantas pessoas vêm para participar, né? Então a gente, aquele ditado bonito, é melhor sobrar do que faltar, mas não pode sobrar muito. Não deve mesmo. Então, aí entra também, claro, o pároco ou o responsável orientar um pouco nesse sentido, né? Na maioria das vezes, ou pelo menos algumas vezes, ou o ministro pergunta para mim, padre, o senhor viu se tem muito ou pouco no sacrário? Para tentar dosar, então, a coisa de não ficar então, sobrando muito e, claro, não faltando também. Então, também havia essa preocupação, e essa preocupação se traz até hoje, não surgiu do nada. Bonita da nossa igreja é isso, essa fidelidade, uma continuidade de atos e de entendimentos que são atualizados sempre. Então, nada foi feito assim da cabeça de uma pessoa. Né? Tem sempre uma justificativa. E tudo tem uma raiz aí judaica, né? Desse povo de Israel. Muito bem. Vamos agora a um pequeno intervalo? Ou não? Final. Não. Intervalo final, gente. Eu quero, claro, com certeza, dizer a vocês, sempre muito bom o nosso encontro, sempre é bom estar com vocês, contar com a sua presença, contar com nossos mestres que estão sempre aqui prontos para tirar essas dúvidas, que pululam o nosso entendimento, nossa memória, e a gente está querendo sempre resgatar ou curar ou esclarecer, né? Agradecer imensamente a presença de vocês, né? Dizer que é sempre muito bom sair daqui com mais uma atualização, mais um aprendizado que eu carrego dentro de mim, e dizer que vocês não percam essas oportunidades que o Senhor oferece de graça a você. Próximo programa, entraremos no capítulo 21, já estamos entrando um pouco, continuaremos mais, para que a gente possa entender agora, então, a saga de Davi, contada pelo livro de Samuel. Então, querendo render homenagem a Nossa Senhora por mais essa oportunidade, eu digo, salve Maria Imaculada, e até lá. Salve Maria Imaculada.